Olá a todos, bem-vindos. Quero-vos dizer que é um prazer podermos estar juntos. O meu nome é Moacir Matias e eu quero-vos dar as boas-vindas a este momento. Hoje também é um dia muito importante para a comunidade cristã à volta do mundo, porque celebramos hoje o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes sinaliza ou assinala a descida do Espírito Santo sobre os discípulos de Cristo no ano 30, mais ou menos, da nossa época. E este acontecimento relevante, marcante para a vida da Igreja, ele, até aos dias de hoje, é celebrado pela comunidade cristã e, por isso, hoje, precisamente, estamos com essa comemoração e, por isso, é relevante falarmos sobre isso. Bom, o Pentecostes não é um acontecimento apenas da era cristã. Na verdade, antes do nascimento de Cristo, naquilo que foi o tempo anterior a Cristo, já também este povo judeu, ele comemorava, como ainda nos dias de hoje, o povo mais ortodoxo comemora o dia de Pentecostes. No Antigo Testamento, por isso, antes do nascimento de Cristo, o dia de Pentecostes significou a descida de Moisés do Monte Sinai com as tábuas da lei, ou aquilo que ficou também conhecido como os 10 mandamentos. Se bem se recordam, o povo judeu esteve durante muitos anos, 400 anos aproximadamente, cativo no Egito, e depois com Moisés, o seu libertador, então foi liberto do Egito, e ali celebraram a primeira Páscoa da humanidade, que significa a libertação, a passagem, e então o povo sai do Egito e atravessa o Mar Vermelho. Eu estou certo que mesmo aqueles que não conhecem a Bíblia, certamente pela televisão, os filmes, no cinema, enfim, já viram este acontecimento. Moisés, então, liderando aquele povo, atravessa o Mar Vermelho num acontecimento extraordinário. O mar abre-se e o povo passa, e depois, quando chegam ao deserto, e a palavra, é importante perceber que a palavra Pentecostes, ela significa uma palavra grega, mas que em português significa o 50º dia, ou seja, o dia número 50 depois daquela Páscoa. Então, da primeira Páscoa dos judeus lá no Egito, no dia 50, então, Moisés tinha subido ao monte, o Monte Sinai, ali tinha recebido as placas da lei, desceu o monte exatamente no dia 50, no 50º dia, ou no Pentecostes, no dia de Pentecostes. Desceu o monte com as tábuas da lei. Este acontecimento foi repetido no Novo Testamento, na vinda de Cristo. Jesus tinha celebrado a Páscoa e foi morto também naquele domingo de Páscoa. Ele foi crucificado, morreu, ressurgiu, ascendeu aos céus e disse aos seus discípulos: permaneçam em Jerusalém até que do alto desça o Espírito Santo sobre vós e vos dê o poder para poderem continuar a missão que eu vos deixo, que é de pregar a minha mensagem. E exatamente na manhã de Pentecostes, no dia 50º depois da morte de Jesus Cristo na Páscoa, então o Espírito Santo desce, à semelhança do que aconteceu com Moisés no Antigo Testamento. O Espírito Santo desce sobre os discípulos e ali dá-se um acontecimento extraordinário que marcou os dias da comunidade cristã até aos nossos dias, ainda hoje. O dia de Pentecostes, o dia da descida do Espírito Santo, é um dia extremamente importante por aquilo que envolve todo este acontecimento. E talvez também não seja exagero dizer que este dia lá no ano 30 que aconteceu, esta descida do Espírito Santo, marca também o início da evolução, o início da expansão da Igreja a partir de então. A Igreja que estava confinada a uma sala, ali estavam os discípulos escondidos, enclausurados naquela sala. Aquele acontecimento de Pentecostes, então, ele marca a expansão da Igreja que até aos dias de hoje nunca mais parou. A Igreja é o maior projeto da humanidade. Não há projeto como o da Igreja. Na verdade, nenhuma organização ou nenhum organismo viveu durante tantos séculos como
já vive a Igreja. E parece que a Igreja, sempre que enfrenta desafios, ela reinventa-se e consegue encontrar caminhos e formas de levar a sua missão a bom porto. Então não há de facto uma organização à face da terra, ou uma organização, seja ela associativa, ou um país, um império, uma empresa, o que quer que seja, não há nada semelhante à Igreja com 21 anos de 21 séculos, de existência, e que ainda hoje continua cheia de força, cheia de vigor, como a Igreja na qual nós participamos, cheia de motivações, cheia de projetos, cheia de visão, com amor para poder distribuir, com alegria, com uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, uma mensagem de transformação de vidas. E esta mensagem que nós temos, que nós já recebemos também através da descida do Espírito Santo que veio sobre a Igreja e encheu-a deste poder, o poder que ainda hoje atua nas nossas vidas para transformação de um mundo que continua a lidar com muitas dificuldades, com desigualdades, injustiças, coisas que nós temos alguma dificuldade às vezes até em compreender como é possível a humanidade ainda estar a lidar com situações tão difíceis, pois a Igreja ainda é aquela ferramenta divina que ainda penetra na sociedade e ainda faz a diferença, e além de transformar a sociedade, prega uma mensagem que fala da eternidade, daquilo que há de vir, não se resume apenas à vida na Terra, mas abre uma perspectiva da eternidade, uma perspectiva de vida com Deus para além da morte física. Então a Igreja tem esta mensagem poderosa, vinda exatamente deste acontecimento, da mensagem de Jesus Cristo, e deste acontecimento que capacita a Igreja para poder falar sobre ela. E este dia de Pentecostes fala exatamente da descida do Espírito Santo. E é desta pessoa que eu gostava de vos falar, uma pessoa que talvez da Trindade, a pessoa da Trindade que talvez seja menos mencionada no nosso contexto, não é? Falamos muitas vezes do Pai, oramos ao Pai, pedimos ao Pai. A oração que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus Cristo, ela dirige-se ao Pai. Jesus também, muito falado entre nós, exaltado entre nós, e glória a Ele, porque precisa mesmo de ser falado. Mas o Espírito Santo, talvez, destas três figuras divinas, é talvez a personagem menos falada no nosso contexto, e permitam-me dizer, talvez até de uma forma injusta, porque é exatamente quem está connosco há 21 séculos a levar a Igreja, a motivar a Igreja, a capacitar a Igreja para executar o seu plano, curando pessoas, libertando pessoas, ensinando pessoas, aconselhando pessoas. O Espírito Santo é a pessoa do Espírito Santo que está no nosso meio. Ele não é uma energia, ele não é um mito, ele é uma pessoa real, divina, ele é parte da Trindade e é aquele que está conosco. E por isso eu hoje gostava de falar-vos desta figura, talvez para alguns um pouco enigmática, mas esta figura tão importante. Mas para falar desta figura importante do contexto da Igreja e da Igreja, eu preciso de voltar a Jesus Cristo e aos seus aquilo que ele falou e aquilo que ele ensinou e aquilo que ele nos deixou. E por isso eu convido-vos a abrirem as vossas Bíblias, se tiverem convosco, ou ligar no vosso telemóvel, no Evangelho segundo João, no capítulo 14, e nós vamos ler alguns versículos, mas este capítulo é um capítulo tão rico da Bíblia e do Evangelho de João, que para nós compreendermos profundamente a mensagem que Jesus nos transmite e a apresentação que ele faz do Espírito Santo, nós precisamos de compreender também o contexto em que ela foi escrita, em que ela está escrita, porque o contexto vai nos ajudar a aprofundar o pensamento. E sabem, talvez numa época em que a superficialidade tem marcado tantas vezes até mesmo a mensagem, nós precisamos também de alguma maneira nos aprofundar e assim enriquecer aquilo que Deus quer falar connosco. Por isso eu convido a abrir lá em João capítulo 14 e nós vamos ler então alguns versículos, mas para entendermos bem, talvez seja importante dizer-vos o seguinte, que no capítulo anterior, no capítulo 13,
É o momento em que Jesus está em intimidade com os seus discípulos. Era a última ceia, a última refeição que ele estava a ter com os seus discípulos. E Jesus então começa a dar uma série de informações sobre o que iria acontecer logo a seguir. Uma das informações que ele deu foi: esta é a última refeição que nós vamos ter antes da minha partida. Eu estou para morrer. Ele anunciou a sua morte e disse: eu vou ser preso e ali vou ser morto e ao terceiro dia ressuscitarei. Agora imaginem o coração dos seus discípulos, daqueles que o seguiam, que viveram com eles durante alguns anos e viram muita coisa, privaram com ele, estiveram com ele, conheceram de uma maneira muito especial e não apenas de ouvir, mas de vivência, de intimidade. Não sei se me compreendem, mas uma coisa é nós conhecermos alguém apenas superficialmente, temos um conhecimento dessa pessoa, de quem ela é, do que ela gosta, o que ela fala, mas não há mais que isso, quer dizer, apenas como uma figura pública, por exemplo, que nos falam dela, mas nós nunca tivemos a oportunidade de privar com essa pessoa, nunca vivemos com ela, não conhecemos as suas dificuldades, as suas lutas, apenas sabemos aquelas informações que nos passam. Os discípulos tinham conhecimento de Jesus muito além da superficialidade. E esse é também um convite para nós. Jesus, na ligação que Ele quer estabelecer com cada um de nós, Ele quer esta intimidade, não uma relação superficial, não um conhecimento de um Jesus religioso, apresentado pela religião ou pelas páginas, por letras de livros. Não, Ele quer ter um relacionamento íntimo, real, porque Ele está vivo. E Ele apresenta-se a nós como se apresentou aos seus discípulos. E ali naquele contexto do texto que nós vamos ler, Jesus estava neste momento de grande intimidade com os seus discípulos e a falar-lhes, a dizer: eu estou de partida. E vocês devem imaginar como fica o coração de alguém quando um ente querido, alguém muito perto de nós, nós temos o conhecimento de que ele vai partir. Não é? Às vezes estas situações passam-se na família, uma doença grave que algum dos nossos familiares contrai e às vezes os próprios médicos dizem: olha, a esperança não é muita e é possível que esta pessoa não fique muito mais dias dentro da família. E vocês podem imaginar, talvez alguns já tenham vivido esta situação, alguns dos que me ouvem, mas os que não viveram, podem imaginar o impacto que isto tem no coração de alguém. E é neste cenário que Jesus então entra no capítulo 14, e no capítulo 14 então Jesus traz algumas palavras muito importantes e interessantes para nós analisarmos neste dia de Pentecostes. Então começa assim no versículo 1, logo no início do capítulo. Jesus, dirigindo-se aos seus discípulos, ele diz o seguinte: não se perturbe o vosso coração. Jesus tinha percebido que o coração dele estava perturbado, inquieto, ansioso, com medo. Não sei, talvez uma série triste, talvez também, uma série de sentimentos que estavam à volta do seu coração e envolviam o seu coração, e que Jesus começa este discurso do capítulo 14 exatamente dizendo isso: não se perturbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. E deixem-me fazer um pequeno parênteses deste alerta de Jesus e deste convite de Jesus para não perturbar, não deixarmos que o nosso coração se perturbe. E eu queria dizer-vos o seguinte: é possível que haja alguém a ouvir-nos que tem vivido situações que tenham perturbado o seu coração e vive com o seu coração perturbado. Quem sabe uma crise familiar inesperada, coisa que não estava à espera que pudesse acontecer e de repente aconteceu dentro do seio da família, e isto tem trazido uma perturbação ao seu coração. Ou uma situação de doença que de repente chegou à nossa vida e nós não esperávamos passar por essa situação, e talvez tu estejas numa situação de doença e o teu coração pode estar perturbado.
Ou, quem sabe, uma preocupação, eu diria, exagerada sobre o futuro, a incerteza do futuro que estamos a viver. Isso pode trazer perturbação ao nosso coração. E sabem como é quando o nosso coração fica perturbado? As nossas emoções, elas ficam também abaladas por isso. E Jesus estava a dizer aos seus discípulos, ele hoje também nos está a dizer a nós, está a dizer a ti em concreto, não se perturbe o teu coração. Crê em Deus. Crê em Jesus também. Jesus tem um caminho para ti. Jesus está ao teu lado. Ele não te abandonou. Ele está vivo. Ele é um ser real. Ele não é um mito. Ele não é um nome da história, apenas de uma figura da história. Não. Ele é alguém... Vocês não sei se conseguem perceber isto, a profundidade disto. Ele é alguém real, que morreu, mas ressuscitou, está vivo. E as suas palavras ainda continuam a ser palavras vivas, palavras eficazes. A sua presença é real. Não sei se consegues senti-lo onde estás aí, mas eu posso senti-lo aqui onde eu estou a falar contigo agora. Eu posso sentir a sua presença em nós, neste momento, conosco. Não se perturbe o teu coração. Eu gostava, nesta manhã, de passar esta mensagem muito clara para ti. Recebe-a como palavras de Jesus para ti. Aí Jesus continua a falar. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Ou algumas versões dizem, há muitas moradas, há muito lugar para vocês ficarem. Se não fosse assim, eu teria-vos dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim. Deixem-me fazer outra pausa aqui, porque isto é tão relevante para o que nós estamos aqui a falar. Porque Jesus está a dizer o seguinte, na casa do meu pai, ele está a dizer aos seus discípulos, tentem imaginar esta cena, não é? A passar-se como se nós estivéssemos ali a participar dela também. Imaginem os seus discípulos com o seu coração pesaroso, Jesus que tinha caminhado com eles, de quem eles amavam tanto já e tinham aprendido tanto, sentiam-se tão seguros com ele. Jesus de repente diz, eu vou embora, eu vou morrer e vou embora, mas eu não vou embora e não vos vou largar, porque na casa que o meu Pai tem, no lugar onde está o Pai, há muito lugar onde vocês podem também ficar. E eu vou à frente para vos preparar lugar. E isto faz-me lembrar, sabem, meus queridos, aquelas situações que os imigrantes também passam, muitas vezes nós temos vivido e temos recebido aqui no nosso país, muitas famílias que saem dos seus países de origem e vêm para aqui tentando uma vida melhor, e bem-vindos por isso. Porque nós portugueses também somos um povo imigrante. Nós desde as décadas de 50, 40, 50, nós somos um povo imigrante, não é? Temos portugueses espalhados pelo mundo e é muito curioso este movimento de imigração, porque de alguma maneira parece também um pouco com o texto que estamos a ler. Eu lembro-me, por exemplo, os meus pais em concreto, os meus pais foram imigrantes no Brasil na década de 50 e 60. Na década de 50 eles foram para o Brasil. A situação em Portugal, económica, era muito difícil. Vivíamos o pós-guerra. Bom, na Europa toda era muito difícil. Vivíamos o pós-guerra. O trabalho era muito pouco, era muito escasso. A fome ameaçava as famílias. E os jovens, muitos dos jovens como os meus pais, naquela altura, na casa dos 20 anos, eles tiveram que procurar oportunidades noutros países. E o meu pai foi o primeiro a sair, ainda namorava com a minha mãe, não era casado ainda, namoravam. E ele disse para a minha mãe, olha, eu vou à frente, ele foi para o Brasil, eu vou à frente para o Brasil e vou preparar as coisas lá. Quando as coisas lá estiverem preparadas, eu vou-te mandar chamar. E assim aconteceu. Meu pai foi para o Brasil durante alguns anos, eles ficaram separados durante algum tempo. E no fim de algum tempo, então, o meu pai, já com condições diferentes, então chamou a minha mãe e levou-a para o Brasil, para o seu pé, e ali casaram, constituíram família e fizeram o seu trajeto de vida. Penso que muito bem feito, porque ainda hoje continuam unidos, casados, juntos, depois de tantos anos. E, tiveram 3 filhos, um deles está aqui, não é? A falar convosco hoje. E, por isso, uma história de sucesso, uma história de vida de sucesso, não é? E é dentro destes moldes que Jesus está a falar connosco, não é?
Jesus está a dizer aos seus discípulos e diz-nos também a nós: na casa do meu Pai há muito lugar para onde vocês podem morar. Então, Jesus está a fazer uma proposta de mudança de vida, uma proposta de mudança de oportunidade, uma proposta de morarmos, de termos a oportunidade de, o dia que sairmos deste mundo, não é? Porque todos vamos sair. E talvez alguns pensem: não, mas vai acabar. Bom, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós temos uma eternidade para viver. A Bíblia, a mensagem de Cristo diz que nós podemos viver uma eternidade, e essa eternidade pode ser passada com Deus, nas moradas de Deus, preparadas por Jesus, mas a Bíblia também fala que há um inferno. Este é um ensino bíblico. A Bíblia fala do inferno, onde muitos também, por negarem tudo isto e não quererem este caminho, muitos acabarão nesse lugar, um lugar que não conhecemos profundamente, mas sabemos que é um lugar da ausência de Deus. O inferno é a ausência de Deus. Deus não está lá. E por isso, qualidades como o amor, a alegria, a compreensão, a justiça, não existirão no inferno. O inferno é a ausência de tudo isso. É a ausência da justiça, a ausência da alegria, a ausência da paz, o que quer que isso signifique. E Jesus está a falar desta proposta, a proposta de irmos para um lugar onde Ele vai. E Ele vai à nossa frente para preparar-nos lugar. E por fim, Ele termina dizendo, não é? Se eu for e preparar-vos lugar, eu voltarei e levar-vos-ei, como o meu pai levou a minha mãe, não é? Levar-vos-ei para que vocês estejam onde eu estiver. E Jesus quer que a gente esteja onde Ele está também. E por isso esse é um convite para nós hoje, é um convite para ti, é um convite para mim. E talvez alguém que me esteja a ouvir nesta oportunidade esteja a dizer: mas como é que eu posso fazer isso? Bom, Jesus também respondeu a isso neste texto que estamos a ler. Ele acabou por dizer aos seus discípulos: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Mas disse-lhe Tomé. Tomé era um dos discípulos, conhecido como aquele que teve dúvidas. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como é que nós podemos então saber o caminho? E sabem, Tomé é espetacular. Eu tenho um apreço especial por por Tomé. Tomé é muito especial, porque Tomé foi aquele que fez perguntas e fez questionamentos que eu penso que muitos de nós têm os mesmos questionamentos de Tomé. Tomé é uma espécie de estereótipo, nosso estereótipo, não é? Uma pessoa que representa um pouco quem nós somos também. Tomé faz aquelas perguntas que eu acho que todos nós gostaríamos de fazer, ou também fazemos, ou temos no nosso coração, às vezes nem expressa em palavras, mas as dúvidas estão ali. E Tomé expressa estas dúvidas: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E talvez alguns dos que me estão a ouvir agora nesta manhã estão a dizer: eu não sei onde está Jesus. Eu não sei onde está. E Tomé termina fazendo outra pergunta: como então nós podemos saber o caminho? Como é que nós vamos nesse caminho se nós nem sabemos onde é que tu estás? Bom, Jesus respondeu, e eu penso que nesta resposta é uma resposta muito importante para a tua vida e para a minha vida. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Uau, que resposta extraordinária de Jesus. Ele diz: eu sou o caminho. Então ele está a convidar-nos a olhar para Ele. Jesus está a dizer-nos o seguinte, estejam comigo agora. Jesus está a dizer o seguinte: se vocês querem saber o caminho para chegar às moradas que eu vou preparar, vocês têm que olhar para mim. Vocês têm que fixar-se em mim. Vocês têm que ouvir o que eu digo. Vocês têm que, de alguma maneira, seguir o que eu digo. Porque eu sou o caminho. Não é um caminho paralelo a mim, não é um caminho proposto pela humanidade, não é um caminho proposto pela filosofia, não é um caminho proposto pela religião. Jesus está a apontar para Ele e está a dizer: eu sou o caminho. E é interessante porque Jesus usa um artigo definido: eu sou o caminho. Ele não usa um artigo indefinido: eu sou um caminho, como se houvessem outras opções. Não, ele está a falar do caminho exclusivo para chegar
a este lugar das moradas. Então, para responder à tua pergunta, na verdade a resposta está dada por Jesus. O caminho para chegar a Jesus, para chegar à morada que Deus tem para nós, é Jesus. Este é o caminho. Ele disse o caminho. Bom, e é neste contexto aqui, Jesus traz uma outra notícia que esta sim tem a ver com o dia que estamos a comemorar o Pentecostes. Então eu peço que saltem comigo até o versículo 16 da leitura, no mesmo capítulo, mas um pouco mais à frente. E no versículo 16 do mesmo capítulo, então Jesus anuncia este acontecimento, o Pentecostes. Ele fala da descida do Espírito Santo. E agora lembremos-nos, façamos outra vez este exercício mental de entendermos o contexto onde Jesus anuncia. Os discípulos estão tristes, Jesus anuncia que vai partir, eles ficam com o seu coração abatido, Jesus vem e diz, não fiquem assim nesse estado, eu vou para um lugar, mas vou-vos preparar lugar, eu venho para vos buscar. Os discípulos dizem, mas nós não sabemos como é que a gente há de ir ter contigo, para onde tu vais. E então Jesus revela, traz a revelação, eu sou o caminho, e Ele indica-nos o caminho então para lá chegar, e tudo isto traz ânimo ao coração dos seus discípulos, porque aquilo que perturbava os seus corações, que era ficarem sem Jesus Cristo, de repente abre-se a perspectiva de que Jesus Cristo não vai desaparecer das suas vidas e Ele está ao alcance de cada um, não é? Mas por fim, no versículo 16, então Jesus anuncia dá uma última novidade, anuncia uma última novidade, e esta extraordinariamente positiva para nós. Jesus diz, eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro conselheiro, para estar convosco para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive convosco e estará em vós. Uau, palavras extraordinárias. Jesus está a falar da vinda do Espírito Santo. A vinda desta pessoa que logo no início desta meditação que estamos aqui nesta oportunidade a falar, Jesus está a falar do Pentecostes. Moisés tinha descido do monte com as leis morais, as leis éticas que dirigiriam o povo. Jesus está a falar de a descida do Espírito Santo, que trará com ele também toda a dinâmica, o dínamo para que a igreja possa avançar e cada pessoa crente possa encontrar este caminho. Eu pedirei ao Pai e Ele vos dará outro conselheiro. E é muito curioso aqui esta palavra, porque no original grego a palavra outro conselheiro pode ter dois significados. No grego pode estar escrito de duas formas, o outro conselheiro. Pode ser outro diferente de mim, este é um sentido que pode ter no original grego, mas também um outro sentido que é encontrado para esta palavra é não uma outra pessoa, não uma outra pessoa diferente de mim, mas um outro como eu, da minha substância, outro igual a mim. E é deste outro igual a mim que no grego esta palavra está usada, é o outro de mim, o outro da mesma espécie que eu. Jesus está a dizer aos seus discípulos, vocês não me terão a mim na terra, mas vocês vão ter outro que é igual a mim, da mesma espécie que eu sou. Por isso, apenas estou a ser substituído pela mesma pessoa. É um pouco difícil para nós compreendermos isto, mas é este sentido que Jesus está a falar. Outro conselheiro. E Jesus usou um adjetivo muito interessante para classificar o Espírito Santo. Ele falou no outro conselheiro. Alguém que pode nos orientar. Sabem, os conselhos são tão importantes na vida. Eles são tão importantes que nós até, em determinadas situações, cobramos por eles, não é? A humanidade, a sociedade cobra por eles. Na justiça, por exemplo, se nós recorremos a um advogado para nos dar um conselho sobre o caminho a adotar num processo judicial,
nós naturalmente vamos pagar por esse conselho. Ele é tão importante para a nossa vida que é valorizado e transformou-se hoje numa profissão também. E noutros casos da sociedade, da mesma forma, então, o Espírito Santo nós não temos que pagar porque ele é-nos dado gratuitamente. Mas Jesus usa este adjetivo, ele é um conselheiro. E como nós precisamos de bons conselhos para sabermos tomar decisões. Talvez tu estejas agora num momento em que tu precisas tomar decisões. Decisões sobre a tua vida, o rumo, compro casa, não compro casa, vendo carro, não vendo carro, o meu filho vai estudar para esta escola ou para aquela, segue o curso A ou segue o curso B. Enfim, são questões de vida que nós temos muitas dificuldades às vezes em tomar uma decisão e entendermos qual é a decisão certa. Bom, Jesus está a falar do bom conselheiro. Ele vai vos enviar alguém que vos aconselha. Então nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, para nos ajudar e orientar na nossa vida. E Jesus diz que Ele enviará, Ele vos dará, o Pai vos dará outro conselheiro, outro como eu, para estar convosco para sempre, o Espírito da verdade. Sabem, o Espírito da verdade é um Espírito muito importante. Porque o Espírito Santo, Ele nunca vai falar alguma coisa à tua vida que não seja verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Sabem, não é o mesmo Espírito do mundo. Por exemplo, quando nós estamos a fazer um negócio ou vamos negociar alguma coisa, nós partimos do princípio que o vendedor, se nós somos compradores e temos um vendedor, que o vendedor não vai falar a verdade toda, porque ele vai tentar defender o seu interesse. E por isso nós partimos de um princípio de que nós precisamos de descobrir a verdade sobre esta compra. Porque o espírito que envolve este passo não é necessariamente um espírito de verdade. Então não temos a confiança completa para isso. Mas o Espírito Santo que o Pai vai enviar é o Espírito da verdade. Nele não há mentira. Ele nunca te vai enganar. O Espírito Santo nunca te vai mandar por um caminho que seja um mau caminho, um caminho de prejuízo para ti. Pelo contrário, Ele sempre te vai aconselhar a ir pelo caminho da vitória, o caminho do sucesso para a tua vida. Não só sucesso material, mas sucesso também da tua própria vida, da tua alma, do teu coração. Ele é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Então alguns dizem, não, isso não é verdade, isso é tudo balela, o que estão a dizer, não. Nada disso é verdade. Claro, porque o mundo que não o recebe, não o vê, não o conhece. É difícil falar sobre alguém que tu não conheces. Agora, quando nós temos uma experiência com Jesus e recebemos o Espírito Santo, assim como em Pentecostes, ele desceu sobre os discípulos, ele desce sobre a nossa vida no momento em que nós resolvemos caminhar o caminho que é Jesus Cristo, não é? E esse Espírito Santo que nos é dado, então passamos ali a recebê-lo, a conhecê-lo e a vê-lo na nossa vida. Ele é real, ele é uma pessoa real da Trindade. Pois Jesus conclui com estas palavras: pois Ele vive convosco e Ele estará em vós. Uau! Estas palavras, eu não sei se temos a real noção destas palavras, porque elas são extraordinárias. Jesus está a dizer que o Espírito Santo, ele não está a algures por aí, não, ele está em nós. Ele faz habitação em nós. Por isso ele pode morar dentro do meu corpo, dentro da minha vida, dentro de quem eu sou. E é de dentro de quem eu sou que Ele me orienta, me aconselha, me dirige, me livra, me liberta. É dentro de mim o Espírito Santo. Por isso Pentecostes é uma data extraordinária para nós celebrarmos. E hoje, dia 31 de maio, nós celebramos esta data e é uma data espetacular, que eu espero que tu tenhas a mesma oportunidade que eu estou a ter, a mesma alegria que eu estou a ter de poder comemorar e celebrar o Espírito Santo que está na minha vida, que é o meu companheiro, é o meu conselheiro, é o meu libertador, é aquele que me conduz com força, com vitória, com paz. Ele é o Espírito de verdade, Ele é o Espírito conselheiro, Ele é o Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Meu querido, quero terminar neste momento dizendo que eu não sei se tu tens o Espírito Santo na tua vida, se ele já desceu sobre a tua vida, mas isto é uma realidade que tu podes viver. Por isso eu quero terminar orando por ti, porque
cada um de nós, por mim também, mas especialmente por ti, para que tu recebas o dom do Espírito Santo sobre a tua vida, a dádiva de Jesus. Eu vou pedir ao Pai que envie alguém, um outro como eu. Então que este envio de Deus, Pai, possa também vir sobre a tua vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a quem nós amamos, nós queremos, em primeiro lugar, agradecer-te por tu teres vindo até nós, pelo Pentecostes, pela descida em nossa direção, porque ainda hoje tu estás disposto a fazê-lo pela vida daquela pessoa que me ouve, por mim também. A minha oração é que este que me ouve possa direcionar os seus olhos para ti, receber-te no seu coração, ter-te dentro de si e assim celebrar com alegria aquele que é o Espírito da verdade. Assim eu oro e assim eu quero abençoar a tua vida nesta oportunidade, neste dia de Pentecostes e dizer-te muito obrigado por estares connosco. O Senhor ricamente abençoa a tua vida.